China está se preparando para um ataque nuclear repentino? Pergunta. A expansão nuclear da China está alarmando os líderes militares dos Estados Unidos. Em 2020, o Pentágono projetou que as ogivas ICBM da China chegariam a 200 até 2025. Agora, em 2025, relatórios confirmam que a China ultrapassou 500 ogivas nucleares, construindo vastos campos de silos de mísseis e aprimorando suas capacidades de dissuasão terrestre, marítima e aérea. O rápido crescimento do arsenal da China levanta preocupações sobre um ataque nuclear surpresa, levando os Estados Unidos a reforçar a dissuasão nuclear, as patrulhas de bombardeiros e o posicionamento estratégico no Pacífico. À medida que a China acelera seu desenvolvimento militar, o mundo observa para ver se isso sinaliza uma nova era de competição nuclear. O arsenal nuclear da China duplicou, o que significa para os Estados Unidos. Os construtores navais chineses estão adicionando novos porta-aviões, veículos anfíbios e contra-torpedeiros em um ritmo alarmante. Os engenheiros de veículos blindados chineses estão adicionando rapidamente novos porta-aviões de infantaria e plataformas de artilharia móvel. Os desenvolvedores de armas chineses estão adicionando um grande número de novos drones e robôs de ataque, mas o maior e potencialmente mais alarmante elemento de tudo isso, de acordo com muitos líderes sêniores dos Estados Unidos, é o ritmo impressionante em que a China está adicionando armas nucleares. A preocupação está no radar do Pentágono há algum tempo. Já em 2021, o ex-comandante do Comando de Ataque Global da Força Aérea, General Diamond Ray, disse na época que a China havia planejado dobrar seu arsenal nuclear até o final da década. Ray explicou que a China estava se afastando de sua teoria minimalista no simpósio da Associação da Força Aérea de 2021. O relatório militar da China de 2020 do Pentágono pode ter informado os comentários de Ray em 2021, já que Ray pareceu antecipar com precisão os anos seguintes. O relatório de 2020 do Pentágono afirma que o número de ogivas armando os mísseis balísticos intercontinentais e CBMs de Pequim capazes de ameaçar os Estados Unidos provavelmente aumentará para 200 nos próximos 5 anos até 2025. Parece que essa previsão está se tornando realidade. Como elemento dessa expansão, a China também está aumentando seu estoque de mísseis antinavio DF-26 de longo alcance, capazes de disparar mísseis convencionais nucleares. Nos anos subsequentes, as preocupações citadas por Ray e o relatório de 2020 do Pentágono rapidamente se tornaram realidade. Em 2021, forças satélites disponíveis comercialmente revelaram que, de fato, a China havia começado a construir campos de silos para abrigar ICBMs em todo o continente. Um desenvolvimento que confirmou a ambição da China. Por muitos anos, avaliações do Congresso do Pentágono indicaram que a China opera armas nucleares móveis com múltiplos veículos de entrada e pode posicionar e reposicionar ICBMs em todo o país. A construção de grandes campos de silos indica que a China busca desenvolver a capacidade de lançar um ataque de salva maciça do nada se desejar. Uma avaliação de janeiro de 2025 da Associação de Controle de Armas confirma que a previsão de Ray parece ter se tornado realidade, já que a China mais que dobrou seu número de ogivas nucleares nos últimos anos. A China é estimada por especialistas independentes como possuidora, em janeiro de 2024, de cerca de 500 ogivas nucleares, um arsenal que aumentou significativamente nos últimos anos. Ela busca modernizar e expandir seu sistema de lançamento nuclear em busca de uma tríade nuclear robusta. A China continua a desenvolver ICBMs móveis, avança na construção de 3 novos campos de silos para ICBM e melhora as capacidades de dissuasão marítima e aérea, afirma a Associação de Controle de Armas. O rápido crescimento do arsenal nuclear da China levou a Força Aérea a trabalhar intensamente para aumentar o apoio aliado à sua postura de dissuasão nuclear, já que poucos aliados dos Estados Unidos operam ICBMs. Essa também é uma das principais razões pela qual os Estados Unidos veio nos últimos anos aumentando o alcance e a frequência das patrulhas de apoio da sua Força Aérea de bombardeiros e baseando mais ativos em Guam. Mídia, demanda de investimento do gás brasileiro de 140 bilhões nos próximos 10 anos. Capital privado mira mercado de gás no Brasil. Demanda de investimento de 140 bilhões nos próximos 10 anos, segundo a mídia. De acordo com a Folha de São Paulo, após a Petrobras, que ainda domina o mercado, vender suas participações e deixar um ambiente mais competitivo para investidores privados, 5 grandes grupos vão se destacando e se posicionando no setor. Eneva, Amba, Grupo Cosan, Grupo Energisa e Termogás juntos já investiu 35 bilhões nos últimos 10 anos para buscar posições. Só a Eneva investiu 14 bilhões nos últimos 10 anos em exploração e produção de gás e na geração de energia térmica. Esta, conforme a mídia, é a quarta em produção de gás atrás da Petrobras, Shell e Total. Quem
Também tem ampliado sua participação no setor EAMBA, empresa do grupo JF dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Nos últimos 10 anos foram 11 bilhões gastos para ampliar a capacidade de geração própria de energia e 8 bilhões em gás natural. Além disso, em 2023, a AMBA adquiriu uma pequena empresa, a Fluxus, para prospectar gás natural. Investimentos em campos na Bolívia e na Argentina já foram anunciados. O grupo Cosan já investiu desde 2020 10 bilhões no setor. Ele já adquiriu a concessão da Comgás, que atende a região metropolitana de São Paulo. O ano passado também marcou a entrada da Energisa, distribuidora de energia elétrica neste mercado. De acordo com a Folha, foram 2,4 bilhões de investimentos realizados com destaque para a compra de 51% da Norgás Logic, com participação em distribuidores de gás em 4 estados do Nordeste, feito em 2024. Apesar do posicionamento recente, algumas iniciativas, a Termogás é a empresa privada mais antiga a explorar o setor, tendo participações em 8 distribuidores de gás no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Embora o posicionamento no setor venha sendo ampliado, a reportagem destaca que o Brasil conta com uma rede de gasodutos minúscula, equivalente a um terço da rede argentina. A reportagem destaca ainda a cadeia de gás natural acentuada por ser longa e fragmentada, a exploração e a extração em sua base, seguida pelo processamento que torna o produto apto à venda ou a regasificação, caso o produto seja enviado para navios na forma de GNL, gás natural liquefeito. Então ele é transportado via gasodutos, ao final está a distribuição ao consumidor final, seja para residência, empresas, postos de combustível, usinas térmicas para geração de energia elétrica. Mídia visando expandir defesa. A União Europeia convida a Inglaterra e Noruega para a coalizão dos dispostos. A União Europeia pensa em formas de incluir a Inglaterra e a Noruega em uma coalizão dos dispostos dedicada a expandir as defesas do continente, temendo uma suposta ameaça russa alardeada pela OTAN. O primeiro-ministro da Inglaterra, Keir Starmer, e o secretário-geral da OTAN, Martin Rutte, vão se reunir com líderes da União Europeia em Bruxelas para discutir o compartilhamento dos custos de rearmamento e o aumento das capacidades militares, em meio à pressão dos Estados Unidos para que a Europa assuma mais responsabilidade por sua segurança. Em face ao conflito ucraniano, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os países europeus deveriam aumentar seus gastos com defesa dos Estados Unidos e que os Estados Unidos não manteriam seus aliados, mas a lacuna de 500 bilhões de euros será difícil de preencher. Para além disso, os líderes europeus enfrentam pressão adicional após Trump ameaçar impor tarifas sobre produtos do bloco. Alguns propõem aumentar as compras de armas dos Estados Unidos para apaziguar a Casa Branca, enquanto outros temem que uma guerra comercial prejudique a economia e reduza a capacidade de gastar em defesa. Um diplomata da União Europeia destacou a necessidade de mostrar unidade no curto prazo, mas reconheceu que a médio e longo prazo um grupo mais dedicado pode liderar um caminho diferente. O debate revelou divisões entre os principais participantes da defesa da União Europeia, como a Alemanha e França, os Estados neutros ou pró-Rússia. O financiamento é um ponto crucial e alguns estados defendem uma abordagem mais ampla que inclua membros da OTAN, como a Inglaterra e a Noruega. Segundo o Financial Times, a proposta envolve o Banco Europeu de Investimento levantando títulos e flexibilizando regras de financiamento para fins de defesa. A questão de quais capacidades de defesa devem ser comuns ou responsabilidade individual dos Estados Unidos também está em discussão. Starmer se encontrou com o chanceler alemão Oliver Scholz da cúpula que discutirá o financiamento da indústria de defesa europeia e os dois concordaram sobre a importância de aumentar e coordenar a produção de defesa na Europa. A Noruega, parte do espaço econômico europeu, está preocupada com possíveis tarifas dos Estados Unidos na União Europeia em caso de uma guerra comercial. A coalizão dos dispostos permitiria contornar estados neutros e líderes que não acreditam na retórica de uma suposta ameaça expansionista vinda da Rússia. Rostec revela porque o tanque T-90M Proriv russo é o mais inteligente na zona de operação militar especial. A corporação estatal para desenvolvimento de tecnologias avançadas russo, Rostec, chamou o tanque T-90M Proriv de o mais inteligente na zona de conflito russo-ucraniano, porque ele excede outros em sua capacidade de se orientar no campo de batalha. Observe-se que o tanque tem um sistema único de controle de fogo que melhora a capacidade dele de atingir os alvos. Uma das principais vantagens do tanque é o mais recente sistema de controle de fogo eletrônico, sistema de apontamento e interfaces do sistema permite a transferência flexível de fogo entre alvos diferentes e controle completo da área de combate. Ressalta a corporação. Vale mencionar que a Rostec conta que não há nenhum outro tanque com eficácia parecida com o tanque T-90M Proriv na zona da operação russa. Hoje é o tanque mais inteligente na zona da operação especial militar, que é muitas vezes melhor
do que os seus rivais ucranianos e ocidentais no contexto da capacidade de se orientar no campo de batalha e enfrentar as ameaças, atingir os objetos do adversário, destaca a corporação. Além disso, acrescentando que o tanque é eficaz no contexto de sobreviver, ele não teme armas antitanque usadas pelo inimigo. O T-90M não só lida com lançador de granada de mão, mas também com complexos antitanque de míssil e drones produzidos no exterior. Prorive é conveniente para operar e se mostra bem em quaisquer condições, finaliza a rosteira. Anteriormente, o coronel Alexander Sopin, comandante do batalhão de tanques CGI Zorin, do agrupamento de tropas da Parte Oeste, disse que as tropas ucranianas estão caçando tanques russos T-90M Prorive na zona da Operação Militar Especial, pois neutralizar um tanque tão poderoso é considerado um verdadeiro ato de heroísmo. Mídia, refinarias dos Estados Unidos recorreriam ao Brasil e Iraque para comprar petróleo bruto após tarifas. As refinarias norte-americanas terão que achar novos fornecedores de petróleo bruto nos países da América Latina e do Oriente Médio. Inclusive o Brasil e a Guiana, em meio à imposição de tarifa de Trump contra o México e o Canadá, relata a agência de notícias Bloomberg. A Bloomberg opina que o Brasil e Guiana ficam relativamente perto dos Estados Unidos, pois os norte-americanos poderão fazer negócio com estes países. Os processadores norte-americanos provavelmente buscarão tipos alternativos de óleo mais pesado produzido por Brasil e Guiana, dada a sua relativa proximidade, enfatiza a agência. Entretanto, a Bloomberg elabora que as empresas petrolíferas norte-americanas também poderiam buscar fornecedores em outras regiões. Elas, refinarias norte-americanas, poderiam até mesmo procurar petróleo bruto de tão longe como o Iraque, embora eles só produzam uma quantidade limitada de chamados carregamentos sem destino que podem ser exportados para qualquer lugar, adiciona a agência, citando analistas. Vale mencionar o fato de que, segundo a imprensa, a cooperação entre os Estados Unidos e a Venezuela não parece possível, porque Washington impôs sanções contra o país. Além disso, a Bloomberg disse que as tarifas de Trump mudariam a rota das cadeias de fornecimento de energia, o que aumentará os tempos de transporte de matérias-primas e aumentará os custos de refinaria de petróleo de 3 a 4 dólares por barril. Por sua vez, o México pode enviar o combustível excedente que acumulou para vender na Europa e na Ásia. O Canadá também é provável que comece a procurar novos compradores de petróleo no exterior. Na semana passada, Trump assinou ordens executivas impondo taxa de 25% sobre produtos do Canadá e do México, com a única exceção nos produtos energéticos canadenses, para os quais a taxa será de 10%. Além disso, as tarifas foram fixadas em 10% sobre os produtos chineses, além das já existentes. Inteligência russa alerta que a OTAN planeja revelar a corrupção de Zelensky para derrubá-lo. A OTAN está preparando a operação em larga escala para desacreditar Volodymyr Zelensky a fim de facilitar uma mudança de poder na Ucrânia. Disse o Serviço de Inteligência Externa da Rússia. De acordo com os dados do SVR, a Aliança Atlântica busca se livrar do chefe do regime de Kiev, idealmente por meio de eleições pseudo-democráticas que poderiam ser realizadas na Ucrânia até o terceiro trimestre de 2025. Em um comunicado, a inteligência russa disse que a OTAN planeja revelar supostas irregularidades financeiras e militares ligadas a Zelensky e sua equipe. As acusações incluem a apropriação indébita de mais de 1,5 bilhão para a compra de munição e um plano para fraudar no exterior as alocações de 130 mil soldados ucranianos mortos que ainda estão listados como vivos. O serviço também menciona a suposta venda de equipamentos militares doados da Ucrânia para grupos em países africanos. O mandato de Zelensky expirou em 20 de maio de 2024. As eleições na Ucrânia deveriam ser realizadas em 31 de março do mesmo ano. Entretanto, a lei sobre o regime jurídico da lei marcial proíbe explicitamente o processo eleitoral para chefe de Estado. Ao mesmo tempo, a Constituição do país, que tem uma hierarquia jurídica superior, estabelece em seu artigo 113 que o presidente é eleito para um mandato de 5 anos. O artigo 104 do documento estabelece que o chefe do Estado ucraniano, cujo mandato tenha expirado, poderá exercer seus poderes por no máximo 30 dias após o anúncio oficial dos resultados das eleições. Como observou o presidente russo Vladimir Putin, com base em uma avaliação preliminar, as únicas autoridades legítimas na Ucrânia agora continuam sendo a Suprema Rada, o Parlamento da Ucrânia e seu presidente. Nas suas palavras, se o país vizinho quisesse eleger legitimamente o presidente, seria necessário revogar a lei da lei marcial e sua validade não significa que os resultados das eleições anteriores seriam prorrogados, uma vez que não há nada sobre isso na Constituição. Recrutas ucranianos deixam posições despreparadas para a guerra moderna, diz o oficial de Kiev. As forças da Ucrânia localizadas perto de Krasnominsk têm uma falta catastrófica de militares e as novas unidades não cumprem as tarefas de combate porque os novos recrutas deixam as posições, relata a agência de notícias Associated Press. A agência cita um oficial ucraniano reclamando sobre as ações dos novos recrutas que não querem lutar e os problemas.
Os novos recrutas estão constantemente ampliando a linha de frente porque deixam suas posições, mas não as mantêm, não as controlam, não as monitoram, não fazem quase todo o trabalho por eles. Nós fazemos quase todo o trabalho por eles, essa oficial das forças ucranianas. De acordo com o oficial, os novos recrutas estão totalmente despreparados para ações militares modernas. Não é porque eles têm uma infantaria de qualidade inferior, mas porque estão completamente despreparados para a guerra moderna, acrescenta ele. Vale adicionar que as principais rotas logísticas ao longo de estradas e rodovias asfaltadas estão sob controle direto de drones russos, como resultado dos 700 anos do exército russo, sobrecarregando ainda mais as tropas ucranianas. As forças russas agora ocupam as principais alturas dominantes ao redor da região de Pokrovsk, o que lhe permite usar drones em uma profundidade de até 30 km nas linhas de frente ucranianas, destaca a agente Krasnominsk. É crucial para o destino do agrupamento de forças ucranianas na região. Esta cidade continua sendo essencial para o abastecimento das restantes guarnições ucranianas, e sua perda poderia ter sérias consequências para Kiev. Krasnoarminsk é considerado um dos centros mais importantes de defesa das forças ucranianas no setor na frente da República Popular de Donetsk, de todo o agrupamento ucraniano de tropas. OpenAI revela novo agente de inteligência artificial Deep Research. A OpenAI introduziu uma nova capacidade agêntica de pesquisa profunda de inteligência artificial Deep Research para conduzir uma pesquisa mais abrangente no chatbot ChatGPT, diz o comunicado da empresa. O documento do site oficial da OpenAI observa que a tecnologia realiza em questão de minutarefas que levariam horas para um ser humano. Deep Research está trabalhando na próxima versão, O3, que é adequado para navegação na internet e análise de dados. O novo sistema é capaz de aplicar lógica para pesquisa, interpretar e analisar grandes volumes de texto, imagem, arquivo, PDF. Além disso, o modelo é capaz de produzir um relatório no nível de um analista de dados profissional. Segundo foi noticiado, Deep Research marca um passo significativo em direção à nossa meta mais ampla de desenvolver a AGI, Inteligência Artificial Geral, que há muito tempo imaginamos como capaz de produzir novas pesquisas científicas. O comunicado informa que, após inserir uma solicitação do usuário, que também pode incluir comentários adicionais, arquivos e planilhas, uma exploração aprofundada dos recursos de internet pode levar de 5 a 30 minutos. O resultado final será apresentado na forma de um relatório no chat. A empresa acrescenta que em breve a resposta incluirá imagem e outras formas de visualizar os dados para obter mais contexto. A versão atual está disponível para usuários Pro e é otimizada por 100 solicitações por mês. Posteriormente, a Deep Research vai ser aberta aos proprietários das versões Chat GPT Plus e Chat GPT Team. O chatbot de inteligência artificial Chat GPT ganhou popularidade após seu lançamento no final de novembro de 2022, reunindo seu primeiro milhão de usuários ao menos de uma semana. A OpenAI foi confundada em 2015 pelo bilionário americano Elon Musk, que posteriormente rompeu os laços com a empresa. Coreia do Sul voa com sua variante do helicóptero Surion, mais capaz até agora. A linha de produção da Korea Aerospace Industry para o helicóptero Surion está recebendo um impulso graças ao desenvolvimento de 2 novas versões para as Forças Armadas da Coreia do Sul, além da produção para um novo cliente de exportação. Quando a CAI propôs o Surion pela primeira vez em 2007, as autoridades expressaram planos ambiciosos de exportar 300 helicópteros ao longo de 25 anos. Infelizmente, esses sonhos estão longe de se tornar realidade, já que apenas 2 foram vendidos no exterior até agora. No entanto, novas variantes como helicópteros de ataque marítimo, fortemente armado e projetado para dar suporte às operações anfíbias coreanas, manterá a unidade de produção da CAI funcionando. O MH-MAR armado é a versão mais capaz do helicóptero Surion até agora, e os engenheiros da CAI supervisionaram recentemente o voo inaugural do primeiro dos 3 protótipos. A empresa anunciou o MAR em meados de janeiro, embora o voo tenha ocorrido em 17 de dezembro. Agora o desenvolvimento do MAR de 19,200 IB, 8.709 kg, prosseguirá com uma série de testes abrangentes programados para serem concluídos. Em agosto de 2026, Kang Ku-Yung, presidente da CAI, disse: agora que alcançamos um ponto de virada importante para o desenvolvimento bem-sucedido, conduziremos avaliações de teste de voo mais justas e confiáveis para criar uma aeronave na qual nossos militares e cidadãos possam confiar. O MAR tem um canhão de 20 mm montado no queixo, além de asas curtas que transportam foguetes, mísseis, ar solo e ar. O
desenvolvimento do mar começou em outubro de 2022, com teste em solo começando em outubro passado. Ele se beneficiou do trabalho de integração de sistemas realizado anteriormente no helicóptero armado leve Miriam da CAI, do qual o Exército da Coreia do Sul recebeu formalmente os dois primeiros em 26 de dezembro de 2024. O Miriam é a versão armada do Airbus H-155. Por sua vez, o MAI é baseado no helicóptero multifuncional Mu-1 Marneon, já usado pelo Corpo de Fuzileiros Navais da Coreia, com a CAI observando vantagens em termos de treinamento e logística. A CAI entregou os últimos 30 helicópteros Marneon em junho de 2013 e um ano depois anunciou a conclusão da produção de 210 U-1 Surions para o exército do país. A CAI também está trabalhando na versão Coreia Mini do Surion. Uma peça-chave de seu equipamento é o Airborne Laser Mine Detection System da Northrop Grumman, que detecta, classifica e localiza minas flutuantes em ancoragens próximas à superfície. No entanto, os pedidos de exportação da Surion ficaram muito atrás da demanda doméstica. Chu Hyun-ki, um oficial da administração do programa de aquisição de defesa, disse no ano passado: faremos o melhor para garantir que o Surion possa bater suas asas no exterior. Seu primeiro flutter bem sucedido ocorreu devidamente em dezembro passado, quando a CAI assinou o primeiro contrato de exportação do Surion no valor de 136 bilhões de ons, 92,7 milhões de dólares. Um registro da Bolsa de Valores confirmou que o Iraque estava comprando apenas 2 helicópteros adequados para combate a incêndios. Eles devem ser entregues até março de 2029. Os pedidos civis da Surion também estão mantendo a linha de produção em andamento, com a Guarda Costeira da Coreia apoiando 9 Surions e o Serviço Florestal da Coreia 4 aeronaves. Cada agência encomendou um Surion adicional no mês passado, com entrega prevista para dezembro de 2027. No total, as agências governamentais coreanas contrataram 35 Surions. Submarinos da classe Haikun de Taiwan estão em grandes apuros. O programa de submarinos da classe Haikun de Taiwan visa reforçar sua defesa naval, mas surgindo problemas significativos de projeto, atraso na aquisição e preocupações com manutenção. O primeiro navio, Haikun SS-711, enfrentou vários defeitos e não estará operacional antes de 2029, 4 anos atrasado. O plano de Taiwan de adquirir mais 7 submarinos antes de resolver esses problemas, levanta preocupações sobre a incompatibilidade e complexidade logística. Com a evolução das cadeias de fornecedores dos métodos de construção dos Estados Unidos, Japão e Europa, os especialistas alertam para um pesadelo de manutenção. Taiwan pode superar esses obstáculos e criar um impedimento eficaz contra a crescente presença naval da China? Pergunta. Submarino da classe Haikun de Taiwan enfrenta atrasos e problemas de design. A Marinha da China em Taiwan tem um programa de submarino doméstico. A classe Haikun, nome dado em homenagem ao primeiro navio a ser lançado, também conhecido como Projeto Submarino de Defesa Indígena, em andamento há muitos anos. O objetivo é construir uma frota de submarino de ataque sob a política, navio doméstico construído domesticamente da República da China, que será construído em estaleiros da CSBC Corporation Nacional. Até agora, a Haikun SS-711 é o único barco produzido nesta classe. Esse submarino foi lançado no início de 2024 nos estaleiros da CSBC em Kaohsiung e há outros 7 planejados antes que haja submarinos novos suficientes e aceitos na frota para poder aposentar os modelos mais antigos atualmente em serviço. A classe Haikun parece visualmente ser uma evolução do design da classe Dutch Aarhus, que apresenta um casco híbrido simples duplo. Há outras semelhanças principais da configuração comum, que incluem o leme em X visto nos barcos da Marinha Real holandesa. Esta classe submarina tem 6 tubos de torpedo, 2 conjuntos e 6 pequenas aberturas montadas para lançadores de torpedos, chamarizes e outros 23 portas de descarga para lançamento de contramedidas. A maioria das outras especificações oficiais ainda não foram divulgadas fora dos canais das Forças Armadas da República da China. Dados dimensionais básicos, como primeiro deslocamento, ainda não foram classificados, embora haja semelhança com o design holandês. Disse que os barcos da classe Haikun foram atualizados a incorporar muitos sistemas novos e mais modernos dos Estados Unidos, Europa e Japão.
Houve apoio dos Estados Unidos para o projeto. Os barcos serão montados usando técnicas de construção japonesa no estaleiro de Taiwan. Uma equipe japonesa composta por engenheiros aposentados da Mitsubishi, da Kawasaki River Industry também é oficialmente acreditada para fornecer suporte técnico para o programa. Comentaristas que tomaram apenas uma visão externa do barco observaram que as diferentes configurações de sonar mostram unidades de interceptação. Comentaristas que tomaram apenas uma visão externa do barco observaram que as diferentes configurações de sonar mostram unidades de interceptação de sonar cilíndrica acima da proa e um grande sonar passivo conformado na parte inferior do casco. Os sonares de proa e laterais juntos formam a orelha do mar. O sonar de visão lateral localizado na parte inferior da lateral do Raikun pode ser considerado um ouvido importante em todo o sistema. Há também 3 apêndices salientes em forma de tambor no casco superior, suspeito de serem um sonar de alcance tri-elementar. Este projeto é o primeiro submarino fabricado internamente para a China e sofreu muitas críticas por alguns procedimentos irregulares, um dos quais foi um lançamento oficial do navio em setembro de 2003, sem que ele realmente tocasse nada. Vários relatos não confirmados indicavam que testes de projetos subsequentes no porto revelaram que os relatórios em chinês chamaram de dezenas de defeitos. Sem que esses testes ainda nas amarras fossem concluídos com sucesso, não haveria como prosseguir com os testes no mar. A Marinha da China adotou um estilo de navegação que as mesmas fontes em língua chinesa descreveram como discreto, que se deve em grande parte ao fato de que, antes que o navio possa ser totalmente aceito em serviço, ele deve passar não apenas por teste no mar, mas também por teste de combate. Isso está causando alguns atrasos embaraçosos com a data para a entrega e liquidação deste primeiro barco de sua classe, acordada para 4 anos até algum momento em 2029. Também, como acontece frequentemente no ROC, questões sobre progresso e eficácia de execução orçamentária. O novo governo da República Popular da China, sob o comando o novo governo de Taiwan, sob o comando do presidente eleito recentemente, William Lai, também está sendo criticado por propor que seja dado sinal verde para que os próximos 7 submarinos desta classe iniciem as aquisições sem esclarecer as causas por trás dos defeitos no primeiro modelo, atualmente passando pelos testes mencionados acima. Para complicar as coisas, a evolução da tecnologia, os ciclos de substituição do design de componentes são executados em ordem de magnitude mais rápido que o ciclo de aquisição do ROC. O impacto no programa é que a configuração aprovada para esses próximos 7 barcos ainda precisa ser determinada e está mudando quase constantemente. Consequentemente, espera-se agora que o primeiro lote dos 7 navios seguintes possa ter inúmeras diferenças em relação ao segundo lote e que o terceiro lote seja ainda mais diferente, com mais incompatibilidades. Estes submarinos com diferentes configurações e falta de uniformidade dos principais subsistemas de componentes em uma força de 8 barcos serão, nas palavras de analistas de defesa de longa data, baseado em TPI, um pesadelo de manutenção. Por causa de todos os aspectos únicos deste projeto, baseado em um submarino holandês, mas com assistência técnica dos Estados Unidos, mestres de construção japoneses, cadeia de fornecedores em evolução para os sistemas de bordo. Ele continuou: dar suporte a este serviço pode exigir o pessoal e o esforço normalmente necessários para uma frota 3 vezes maior.
Com a entrada da Indonésia, o BRICS soma força com a ASEAN em prol da reforma global. Analista frisa que a adesão da Indonésia ao BRICS concede ao grupo um potencial incrível de reconfigurar, nem que seja um pouco, o sistema internacional, sobretudo na questão do comércio. A Indonésia já foi anunciada como membro oficial do BRICS no início de janeiro. A novidade foi transmitida pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que assumiu a presença do grupo neste ano. Maior economia do Sudoeste Asiático, a Indonésia é rica em recursos naturais, incluindo petróleo, gás e commodities agrícolas. Com a entrada no BRICS, o país dá mais um passo com o objetivo de expandir sua economia e influência para além da Ásia e da Associação das Nações do Sudoeste Asiático. Walter Peixoto Neto, criador de conteúdo sobre a região através de seu podcast e site Midmundo, formado em comércio exterior e pós-graduado em relações internacionais. Ele explica que essa expansão das metas do governo do novo presidente do país, Prabowo Subianto, eleito em outubro de 2024. Ele, Subianto, está de fato tentando expandir a influência do país e ele está buscando mais ou menos uma ideia como o Brasil ser um player mais regional em alguns temas. Ele está tentando fazer a Indonésia ser mais importante ali no Indo-Pacífico, ter uma política externa, um papel maior, ter mais voz no cenário global, explica. Neto acrescenta que o primeiro-ministro indonésio Sugiyono afirmou que a entrada no BRICS incorporar a política externativa do país está alinhado com as principais prioridades do governo, incluindo a segurança alimentar e energética e a erradicação da pobreza, bem como o desenvolvimento do capital humano. Então, as motivações são essas, e paralelamente, as que os outros membros do bloco têm, que não se veem mais representados nessa configuração internacional, que é basicamente a mesa desde 1945, que tentam mudar um pouquinho o peso a seu favor. Ele afirma ainda que outros países do Sudoeste Asiático foram alçados pelo BRICS à categoria de países parceiros, o que lhe permite a participação em cúpulas e outros fóruns do grupo, bem como endossar declarações e outros documentos finais. É o caso da Malásia, da Tailândia, que assim como a Indonésia também integra a ASEAN. O Vietnã, que integra a ASEAN, o que tudo indica, também vai querer entrar no BRICS. Então isso é muito importante para o Sudoeste Asiático, porque ganha outro nível de importância no cenário global. E eu sempre brinco que a ASEAN é o grande bastião do comércio hoje no mundo. Ela é muito vocal contra essas barreiras, esses protecionismos que estão em voga. Todos os grandes blocos ou potências, se você for analisar, tem algum tipo de acordo, pelo menos comercial, com o Sudoeste Asiático. Nesse contexto, Neto aponta que a junção de força entre o BRICS e a ASEAN tem um potencial incrível de reconfigurar, nem que seja um pouco o sistema internacional, sobretudo na questão do comércio. Eu acho que juntos esses dois blocos eles têm um potencial, sim, porque são economias importantes que estão ali. Essa junção ela pode dar mais estofo diplomático para o Sudoeste Asiático, explica. Ele afirma que a Indonésia tem muito a oferecer ao BRICS e aponta que o país tem a quarta maior população do mundo, além de ser a oitava maior economia do planeta. Tem estimativas que apontam que chegará ao quinto lugar até 2050. Por esse tamanho dela, ele tem atrativos para atrair investimentos. A Indonésia tem recursos naturais abundantes, força de trabalho qualificada, além de essa classe média crescente, localização estratégica, uma política estável e não é um país muito endividado. O analista afirma ainda que a entrada da Indonésia avança a agenda em prol da multipolaridade defendida pelo BRICS.
Eu vejo o multilateralismo como a vontade da Indonésia. Ela historicamente se diz orgulhosa de ter feito a conferência de Bandung, de ser não alinhada, de não ter base militar, de ser uma espécie de líder na FIM. Entretanto, ele ressalta que, ao contrário da Rússia, China e Brasil, a Indonésia não tem pressa na questão da desdolarização, pois está totalmente integrada ao sistema financeiro internacional. A Indonésia ela quer ser independente, quer que o bloco BRICS seja, mas não na velocidade que a gente aqui no Brasil tende a pensar de vamos desdolarizar, vamos mudar tudo. Neta ponto que a Indonésia tem a maior população muçulmana do mundo e usa isso como soft power. Ele cita como exemplo as pesquisas que apontam que mais de 70% da população do país está boicotando produtos provenientes, pois consideram que o país está promovendo o genocídio com a população palestina. O boicote também se estende às empresas americanas que expressam apoio a Israel. Já tem mais ou menos entre os jovens 50% falando que não compram mais produtos da empresa X e Y, porque o produto é ligado até diretamente com Israel, porque a empresa apoia o genocídio. Segundo ele, para o BRICS, isso é interessante porque reforça a ideia de diminuição da influência do Ocidente. Eu acho interessante a Indonésia fazer parte do BRICS, porque ela já carrega essa bandeira de representar os muçulmanos, pela quantidade de muçulmanos que tem. Ela tem também um peso simbólico para os muçulmanos muito forte, e aí a entrada no BRICS, e o BRICS de fato avançando pautas e pautando debates, eu acho que isso vai ser bem importante, afirma o analista. Em meio à perda de influência na África, a França inicia a retirada de tropas do Senegal. A França já iniciou a retirada das tropas militares do Senegal e a expectativa é que a medida seja finalizada até o final de setembro, informou na segunda-feira a mídia local. Nos últimos anos, em meio à perda de influência na região do Sahel, o exército francês também deixou o país como Mali, Burkina Faso e Níger. As tropas estão deixando o Senegal e todos os militares franceses devem abandonar o país até, no mais tardar, setembro, revelou o portal Senego. Segundo a publicação, a França já entregou ao Senegal as bases de Marechal Saint-Exupéry e Real Admiral Prot, em meio à perda de influência no país entre as antigas colônias da África Ocidental. Nos últimos anos, o país teve que retirar suas tropas de vários outros países da região. Em 2022, os militares franceses que estavam presentes na região do Sahel desde 2014, no âmbito da operação terrorista Barkhane, foram obrigados a ser retirados do Mali. Já em março de 2023, as autoridades de Burkina Faso anunciaram a rescisão do acordo de assistência militar assinado com a França há mais de 60 anos. O Ministério das Relações Exteriores também informou a Paris que os militares franceses deveriam deixar a região. Após a mudança do governo do Níger em 2023, o novo grupo político determinou a retirada do embaixador francês e anunciou o cancelamento dos acordos militares com a França. A retirada das tropas francesas foi concluída no final daquele ano. Já em janeiro de 2024, a mídia francesa revelou ainda a saída de contingentes militares em países como Gabão, Senegal e Costa Marfim.